Estamos recebendo aqui nos estúdios o oncologista Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, colaborador inclusive aqui da Jovem Pan. Os nossos ouvintes que nos acompanham sabem que o doutor fala com os boletins Evitar, Tratar e Curar, que vai ao ar aqui no Jornal da Manhã. Doutor Fernando Maluf, bom dia, muito obrigado pela sua gentileza e atenção de estar aqui. Bom dia, Tiago, um prazer falar com vocês e com os ouvintes. O senhor é um fã da Jovem Pan, né? Desde cedo o senhor está ouvindo a gente. Desde as 5 da manhã. Desde as 5 da manhã. Doutor, aquela história, né? O pessoal fala, tem que prevenir, tem que prevenir, tem que prevenir. Essas ações, no caso de um mês, como agora o mês de outubro, essas ações despertam a consciência das pessoas e estatisticamente ou futuramente há uma redução do número de casos? Eu acho que esse outubro rosa ele é um mês importante, mas eu sempre digo que a gente tem que trabalhar nos outros 11 meses do ano como a gente trabalha no outubro rosa. Esse é o câncer mais comum na mulher no mundo. No Brasil, como você bem disse, isso não é uma exceção, são 60 mil casos novos por ano no nosso país. Só 10% desses casos relacionados puramente a um gene defeituoso, 90% dos casos relacionados a algum componente ambiental ou do próprio organismo, como por exemplo estímulos hormonais. Ou seja, a gente tem um espaço muito grande aqui em termos de prevenção primária, ou seja, de estilo de vida, para tentar diminuir a incidência do câncer de mama, que é, infelizmente, de todos os tumores, um dos que mais crescem nos últimos 5 a 10 anos, não só entre as mulheres, mas olhando para todos os tumores como um todo. Doutor, agora, posso perguntar? Claro. Deixa um homem perguntar primeiro. Deixa. Doutor, o senhor falou em prevenção. Qual é a idade que a mulher deve procurar começar a se prevenir? Procurar os exames, etc. Além, obviamente, de questões de estilo de vida, tem os exames muito bem mencionados, Josival, são exames preventivos. Isso. Esses exames preventivos direcionados para câncer de mama devem ser iniciados a partir dos 40 a 45 anos de idade, através da mamografia. Em algumas situações... Quer dizer, jovem não precisa se preocupar com isso. Então. Também ultrassom. Não, mamografia e ultrassom a partir dessa idade. Porém, naquelas mulheres que eventualmente tenham uma mutação, como por exemplo a mutação da Angelina Jolie, que é chamada mutação no gene BRCA1 ou BRCA2, ou em mulheres que tenham vários parentes de primeiro grau comprometidos pela doença, câncer de mama ou câncer de ovário, porque essas duas doenças podem estar interligadas pelos mesmos genes, aí a idade de começo desses exames preventivos deve ser a partir dos 25, 30 anos. Quer dizer, é uma exceção, mas é um grupo que merece ser tratado de modo, ou prevenido de modo diferente. Mas para a maioria das mulheres, 40 a 45 anos seria o ideal, mamografia e ultrassom anualmente. Agora, doutor, exatamente essa questão da prevenção, a gente tem um problema seríssimo de atendimento do serviço público aqui no Brasil, que impede, até mesmo as mulheres que detectam o problema, elas não conseguem fazer o tratamento, depois ter esse acompanhamento. É um problema que afeta demais o índice de mortalidade, não? Esse é um ponto muito interessante. Eu falo que nós temos a doença da doença e a doença do sistema de saúde público. E essa doença do sistema de saúde público, muitas vezes ela é mais maligna, mais letal do que a doença. Então tem 2 estudos importantes, um estudo feito na Amazônia e outro estudo feito em Minas Gerais, que mostram que a chance de uma mulher brasileira que tenha o privilégio de estar ligado a um plano de saúde ou à rede privada, de ter um câncer de mama avançado ao diagnóstico, é de 2 a 4 vezes menor do que de uma mulher que teve o diagnóstico e está ligada ao sistema público de saúde. E isso envolve não só a questão da informação dos exames preventivos, mas do acesso aos exames, do tempo para a marcação de uma consulta médica, na suspeita de um exame alterado, do tempo para realizar a biópsia e da biópsia confirmando o diagnóstico, do tempo para o tratamento. Importante também que um desses estudos... o uso de medicações mais nobres, eventualmente, como por exemplo uma medicação chamada Herceptina, que é um anticorpo usado em 30% das mulheres, é da ordem de 10 vezes menor no SUS do que em pacientes da rede privada ou pública. Então existe um outro problema grave, que é essa limitação de acesso de drogas e de, obviamente, diagnóstico tardio e de resolução de tratamento,
que implica, obviamente, em você piorar ainda mais taxas de cura numa doença que nem sempre é uma doença tão curável assim. Ô doutor, o José Val perguntou sobre a partir de que momento da idade, de período da vida a mulher deve começar a se preocupar. Mas, por exemplo, se a mãe de uma menina teve câncer de mama, se tratou, enfim, a menina tem, sei lá, 13, 14, 15 anos, qual que é a preocupação? A partir de que momento ela deve começar a fazer exames para ver se não corre o risco de ter também? A gente geralmente recomenda que as pessoas que tiveram alguém da família com diagnóstico de câncer comecem esse rastreamento mais ou menos 10 anos antes do diagnóstico da pessoa mais nova que teve câncer na família. Obviamente 13, 14 anos não é uma idade que preocupa. É importante também mencionar, Tiago, que quem tem na família alguém com histórico de mama tem uma chance um pouco maior de ter a doença ao longo da vida. Mas mesmo assim essa chance não é gigantesca. Ou seja, essa pessoa tem um risco um pouco maior, mas ela não está fadada a ter câncer de mama, o que é uma pergunta muito frequente quando alguém tem uma avó ou uma mãe com câncer de mama. Agora, doutor, o senhor falou em qualidade de vida. Quais seriam os pontos principais para a pessoa tentar se prevenir, não só no exame, mas qualidade de vida mesmo? Olha, 1/3 dos tumores de mama no nosso meio estão ligados ao álcool, obesidade, falta de exercício físico, tá? E provavelmente dieta. Se a gente for olhar dieta ainda com mais cuidado, talvez esses 30% passem para 40%, 50%. Ou seja, então, o câncer de mama ele é mais incidente em pessoas que bebem, em pessoas que não fazem exercício, em pessoas obesas e pessoas que comem eventualmente dietas com muita gordura, com muito açúcar. Então, essas medidas que são protetoras para vários outros tipos de câncer, como por exemplo os cânceres do aparelho digestivo ou cânceres ginecológicos, também são protetoras para câncer de mama. Então, nesse sentido, isso é importante. Um outro ponto importante é a reposição hormonal. Reposição hormonal ela tem vários benefícios para a mulher. Ela melhora o libido, melhora a saúde vaginal, melhora a qualidade dos ossos, melhora o colesterol, mas ela tem um risco um pouquinho maior, né, de induzir câncer de mama. Então, ela não é proibida. Ela só deve ser feita depois de uma avaliação muito rigorosa de riscos que aquela mulher eventualmente tenha, como histórico familiar ou outros fatores de risco, para permitir na balança e ver se ela realmente vai ser para aquela mulher mais benéfica do que não. Então esse é um outro ponto importante. E anticoncepcional tem alguma influência? Pouco. A reposição hormonal claramente maior do que anticoncepcional. Anticoncepcional não é visto como um grande causador de risco de câncer de mama. O senhor falou das desgraças. Agora, não tem algum produto que a mulher possa comer, que previna, que ajude, que melhore? Tem. Então, assim, outra vez, quer dizer, a mulher que... Ou atitude, né? Que é Exato. O exercício, né? Quer dizer, a mulher que faz exercício físico regular, 30 minutos de caminhada por dia é considerado exercício físico regular. A mulher que controla o seu peso. A mulher que come muitos verdes, verdura, legume, muitas frutas. Então, esse combinado é um combinado extremamente protetor contra câncer de mama. E é importante que a proteção é real, quer dizer, a gente conseguiria reduzir pelo menos 30% a 40% dos casos no mundo. E lembrar, José Val, o câncer de mama comete 1 em 10 mulheres no mundo. Então, de cada 10 mulheres ao longo da vida, uma vai desenvolver câncer de mama. A boa notícia é que, apesar da incidência estar crescendo, esse é um tumor extremamente curável quando diagnosticado precocemente. Seria a minha próxima pergunta, ok. Quer dizer, a chance de cura nos casos precoces e de perfil patológico mais favorável é maior do que 90%, 95%. E esse é um ponto muito importante, ou seja, câncer de mama precoce, ele é provavelmente, se bem diagnosticado, bem tratado, muito menos preocupante do que várias doenças crônicas que não nos assustam tanto. Agora, doutor, o senhor citou a questão de a pessoa que tem alguém na família que já teve a doença. O senhor recomendaria um exame mais preciso de sangue para ver se geneticamente a pessoa estaria sujeita a essa doença ou seria um problema que traria para a vida da pessoa depois? Não, existem assim linhas de condutas bem definidas para você pedir avaliação genética, para ver mutações. As mutações geralmente são feitas em quem tem a doença, porque se aquela pessoa que teve o câncer não tem a mutação, aí realmente não tem o interesse, pela baixíssima probabilidade, de encontrar algo nos outros parentes saudáveis. Então você sempre começa a investigação por quem tem o problema, e se essa pessoa apresenta a mutação, aí você sim pesquisa isso em todos os membros da família.
Claro que isso é uma questão complexa, porque eventualmente você acaba colocando, entre aspas, uma espada em cima da cabeça de uma menina de 10, 15 anos que esteja carregando uma mutação. Mas eu sempre acho que é mais importante saber em profundidade essas propensões do que fechar os olhos, achar que nada está acontecendo e acompanhar aquela menina como se ela fosse uma menina sem absolutamente nada, onde essa menina tem um risco grande de ter um câncer de mama ou de ovário durante a vida. Então, é complexo, mas eu acho que é extremamente válido essa avaliação genética em quem tem a doença, de acordo com alguns perfis bem definidos, como a idade que teve a doença, se tem outros parentes, e a partir daí, se essa mutação é detectada, sim, estudar, por exemplo, nas irmãs e nos filhos. O Dr. Fernando Maluf é fundador do Instituto Vencer o Câncer e está sempre aqui no Jornal da Manhã com os boletins Evitar, Tratar e Curar, que vai ao ar aqui, os boletins vão ao ar aqui no Jornal da Manhã, ele está sempre aqui conosco. Doutor, olha, agradecendo o senhor mais uma vez pela gentileza de estar aqui nos nossos estúdios, o senhor queria deixar o site para que as pessoas tivessem mais informações. Qual que é o site? O site é www.vencerocancer.org.br. Ele é muito rico em vídeos e informações de grandes especialistas do país. Eu agradeço a oportunidade e também de estar conhecendo o professor Vila ao vivo. Ele não fez nenhuma pergunta para mim. Não, estou só ouvindo, aprendendo aqui, aprendendo, porque os nossos colegas foram tão felizes nas questões e a sua exposição foi tão clara, né? Tão simples, e para as pessoas entenderem a importância disso, né? Inclusive quando a Denise fez a questão dos exames, né? Na sua primeira resposta, eu acho que isso que é um dos nós, ou a principal questão, né? Porque as pessoas, poxa vida, têm de fazer os exames anualmente a partir dos 45 anos. 45. Então, como na sua exposição. Agora, como é que vai se com outro tipo de exame marcam daqui 6, 8, 10 meses, né? Como é que fica, né? Quer dizer, como que essa questão da saúde e na eleição para a prefeitura foi o principal problema detectado pelos paulistanos, e como marcação de consulta, marcação de consulta. Então, como isso é importante para o cidadão, primeiro, claro, para a cidadã, né? E como isso é importante até para o custo do Estado, né? Isso é uma economia, se for discutir em termos econômicos, porque se você faz a prevenção, você não tem o custo depois do tratamento lá na frente, né? Quer dizer, até a questão econômica, mas infelizmente o funcionamento da saúde pública no Brasil é um desastre, né? Eu acho que é exatamente isso. O câncer não tem dó do sistema público caótico. Isso. O câncer cresce independente se o sistema é bom ou o sistema é ruim. E como o professor Vila falou, os estudos mostram, em termos de custo-benefício, que é muito mais interessante fazer o rastreamento populacional numa população de idade definida, diagnosticar precocemente, além de salvar vidas que não têm preço, e evitar custos, do que, infelizmente, encontrar os casos mais avançados cujo custo é gigantesco, além do que você acaba ceifando vidas e retirando essas pessoas da sociedade em termos até de força de trabalho e familiar. Pois é, a Jovem Pan vai sempre apoiar iniciativas como essa, e só repetindo, o site é o vencerocancer.org.br, vencerocancer.org.br. Dr. Fernando Maluf, obrigado mais uma vez pela gentileza, viu? Muito Um abração obrigado. E venha sempre aqui. Muito obrigado.